Livro com revelações de ex-diretor de programa de investigação de OVNIs do Pentágono finalmente é lançado. Documentos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos revelam detalhes de investigações secretas de UAPs. Ex-almirante da Marinha Americana confirma a existência de vídeo de alta resolução de objeto submarino não identificado. Força Aérea Brasileira libera documentos oficiais de avistamentos de UAPs de 2023. São fotografados vários objetos. A ONU nunca oficiou um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou, bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz muitas notícias, artigos, tabloides, fofocas e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jabotica News, Gustavo Cornaccioni, o nosso Boris Casoy de Jaboticabal. Boa noite. Não me decepcione esse rapaz. Jamais. Como estás? Eu estou inventando uma nova língua para ser capaz de descrever o estado que eu estou. Me faltam palavras. Muito bem. Lá em Taubartigos, Eduardo Oliveira, o nosso William Bonner de Taubaté. Boa noite. Mais uma noite no paraíso, dessa vez uma noite chuvosa, cheia de trovões e o risco de cair da gravação do nada, porque acabou a luz por causa da chuva. Muito bem. E dessa vez com convidado, mais ou menos convidado, né? Esse já tá também, já tá entrando naquele hall lá, daqueles caras que a gente fala assim, ó, vai pagar junto com nós. Diretamente de Jornalândia, ele, o nosso Flávio Fernandes, o nosso Chapelém de Rolândia. Olá, tudo bem? Quem fala aqui, ó. Vocês são foda, cara. Vocês não me decepcionam. Muito bom. Ai. E aí, beleza, cara? Bom demais, cara. Gostei da decoração nova aqui. Desde a última vez mudou bastante coisa aqui, hein? Olha só, tem cara. beliche de 3 camas, nunca tinha visto aqui. Minha gente, episódio na semana de aniversário do podcast O Contato. Um episódio que muitos pediram nos últimos dias. Um episódio sobre notícias. E quem melhor para falar de notícias do que o nosso amigo Flávio Fernandes do Desperta News. Então, nesses últimos dias, a gente até, no episódio passado, recomendamos muito que vocês ficassem atentos nas notícias do Desperta News, né? O Flávio deu uma mudada ali no estilo do Desperta News, na questão de postagens do podcast também e tal. Mas as postagens no blog dele, no site do Desperta News, é todo dia. Então lá, notícia quente todo santo dia, pra você poder acompanhar, tá? E pra falar de notícia boa, chamamos ele, tá bom? Então por isso que ele tá aqui com a gente. E felizes por esse episódio, que supostamente é o nosso episódio de 1 ano, né? Então, agradecendo a todos vocês, mas pra efetivamente comemorar o nosso 1 ano de podcast, nós faremos uma live na próxima quinta-feira. Então, se você está ouvindo esse episódio daqui a um tempo, provavelmente já não tem. Você pode ver a live que vai ficar gravada, tá? No nosso canal do YouTube. Mas nós faremos uma live. Nessa live colocaremos os relatos que nós iríamos fazer no episódio e tal. Nós colocaremos os relatos pros ouvintes, quem estiver acompanhando a live, poder ouvir junto com a gente. E vamos trocar uma ideia, falar besteira, né?
sem pauta mesmo, só falando besteira, trocando ideia, dando risada e lembrando, né, relembrando um pouco do que foi esse ano pra gente aí, um ano de podcast, tá bom? Então, esperamos que vocês curtam na próxima quinta-feira. Já fiquem atentos no canal do YouTube do O Contato Podcast, tá certo? Meus amigos, algo a acrescentar antes de iniciarmos o nosso jornal ou não? Não. Então tá bom. Vamos ao nosso Jornal Fofocas, edição especial. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Jornal Fofocas. Apresentação: Vinícius Martins, Gustavo Cornaccioni e Eduardo Oliveira. Convidado especial: Flávio Fernandes, do Desperta News. Livro com revelações de ex-diretor de programa de investigação de OVNIs do Pentágono finalmente é lançado. Documentos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos revelam detalhes de investigações secretas de UAPs. Ex-almirante da Marinha Americana confirma a existência de vídeo de alta resolução de objeto submarino não identificado. Força Aérea Brasileira libera documentos oficiais de avistamentos de UAPs de 2023. Essas e outras notícias ufológicas você ouve agora no Jornal Fofocas. Luiz Elizondo lança Imminent, livro sobre OVNIs e segurança nacional. No último dia 20 de agosto de 2024, Luiz Elizondo, ex-oficial de inteligência do Pentágono, lançou seu livro Imminent, que explora os fenômenos aéreos não identificados, UAPs, e suas implicações para a segurança nacional. A obra trouxe detalhes sobre o tempo em que Elizondo esteve à frente do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, o ATIP, um projeto secreto do Pentágono voltado à investigação de OVNIs. É isso, meus amigos. Primeira notícia do nosso jornal, já trazendo o grande lançamento do ano, talvez um dos livros mais esperados, talvez dos últimos anos, voltado à ufologia, o Imminent. O que dizer dessa obra que não vimos ainda, mas já consideramos tanto? Vocês deram uma lida? Vocês chegaram a conseguir ler um pouquinho dele, alguma parte lá? Eu li os 4 primeiros capítulos. Primeira coisa, acho que o Luiz Elizondo escreve bem. Ou então pelo menos ter um bom editor, mas o que nesse início do livro, a coisa que mais me chamou a atenção foi, assim, eu não esperava isso, né? Eu tava esperando ali bastante revelação a respeito do ATIP e tal, de algumas coisas que eles fizeram, ou que descobriram durante o programa, mas o que mais me chamou a atenção é que ele começa o livro falando de Colares, né? Foi a Operação Prato, né, dos eventos ocorridos lá em Colares, que foram o divisor de águas para ele, né, de achar que, assim, ufologia era um assunto, coisa de chapéu de alumínio, e de repente ele entrou em contato com algumas coisas a respeito de Colares e falou, pô, peraí, é verdade, foi ali que a chave virou para ele. Eles tiveram também não chegou a ter briga, né, mas o Jim Lacasse com ele no ATIP, o pessoal tava meio que incitando uma disputa entre os dois também, uma época aí teve até uma resposta do Jim Lacasse falando que o Luiz Elizondo não fazia tanto que ele vinha falando e tal, né? Mas depois acabou que era o pessoal mais atiçando a encrenca do que a realidade ali, né? É legal porque confirma muito o que a gente estuda aqui, né, cara? Porque Colares pra gente é um marco, né? Então quando vem alguém de fora e fala, o
pessoal deve ficar de cara quando não acompanha ufologia, né? Deve ficar bem surpreso que é um dos casos que é levado a sério por outros governos também, né, meu? Então, que é muito interessante, cara, porque assim, ele lança esse livro em agosto, no fim de agosto, né? E agora a gente tá em outubro, 15 de outubro, começou aquele podcast lá sobre a Operação Prato, né? Lá na Globoplay e tal, do Mizanzuki, do Andrei Fernandes e tal. E assim, são duas abordagens diferentes, né? Uma de um cara que fazia parte do sistema era oficial do Pentágono. Outro é um investigador muito qualificado, né? O Mizanzuki, que faz um trabalho jornalístico investigativo muito bom. E o Andrei, que tem uma habilidade muito boa de storytelling, já tem experiência contando essas histórias, né? E é interessante como são dois materiais, assim, que, claro, o livro do Elizondo não é sobre a Operação Prato, sobre Polaris, mas ele dedica o primeiro capítulo para contar isso. Então, eu gostaria que o Mizanzuki e o Andrei lessem esse capítulo antes de terminar o podcast, sabe? Que é interessante. Porque o que ele fala lá é que teve um jantar lá eu não sei exatamente se foi em Las Vegas, se foi em Nevada, não lembro exatamente. Mas enfim, teve um jantar com militares e tudo mais, uma coisa ali, uma reunião meio informal. Tava o Elizondo, tava o Robert Bigelow, se eu não me engano, e tinha o general Paulo Shoa, filho do general Shoa lá do caso da Fazenda Alexandre. E o general Paulo Shoa parece que conversou com o Elizondo e apresentou algum documento para ele a respeito de, se eu não me engano, de ocorridos na Fazenda Alexandre, né, na década de 70, lá com o pai dele, e ele também estava presente, mas também informações a respeito da Operação Prato. Então, isso eu achei muito interessante. Você tem um general brasileiro, isso aí foi lá por 2006, 2007, eu não lembro exatamente. Um general brasileiro ligado a dois casos aqui, interessantes, conhecidos, passando informação pelo Elizondo. Se não tivesse, talvez se não ocorresse esse encontro entre os dois, o Elizondo nem teria entrado em ETIP, não estaria envolvido em vazamentos de informações lá na frente, em 2017. Foi pré-ETIP, então, né? Esse encontro aí. Foi o que deu uma vontade pra ele, talvez, né? Foi depois disso que ele foi começando a se interessar mais pelo assunto. E aí quem chamou ele... E assim, né? O pessoal fala muito que criou-se o Jim Lakats, que falou que o Elizondo não mandava nada, e que o Elizondo dizia que fazia mais do que fazia e tal. Na realidade, assim, o Elizondo ele foi convidado pelo Lakatsky para entrar no programa, né? Então, o Lakatsky já tinha um envolvimento anterior, né? É possível, talvez, então, que ele realmente tivesse mais autoridade que o Elizondo lá. O Elizondo, a impressão que eu tenho é que o Elizondo era um diretor operacional da coisa, sabe? E o Lakatsky talvez poderia ser o chefe do projeto como um todo, junto com o senador Harry Reid. Mas nesse livro ele cita a Operação Prato como exatamente? Ele diz que houve participação de militares americanos na investigação, como é que é? Eu não me lembro exatamente, mas o que ele cita lá é que ele recebeu informações. O general Shoa mostrou fotos para ele, mostrou documentos também oficiais da Força Aérea referentes à Operação Prato. Eu não tenho certeza nisso, mas assim, se ele mostrou alguma prova do envolvimento dos Estados Unidos nas investigações, ou se ele simplesmente disse para ele que os Estados Unidos se envolveram nas investigações da Operação Prato. Mas que os Estados Unidos se envolveu na Operação Prato, nas investigações, o Elizondo afirma, né? E que ele ficou sabendo disso pelo general Paulo Shoa. A minha dúvida, que eu não lembro exatamente, é se o general Paulo Shoa mostrou uma prova ou se ele simplesmente disse para eles, que eu não tenho certeza. Só fazendo uma convocação aqui, o Ademilson, que é apoiador nosso, que é o nosso, mais um morador lá da Limeira da Irlanda, né? Ele tem lido o Imminent e a gente só tá aguardando ele terminar de ler esse livro e a gente já vai trazer ele aqui pra gente falar sobre o Imminent, fazer um episódio só sobre o Imminent.
obviamente, gostaríamos de ter feito o episódio logo no lançamento, mas aí tem que ler o livro, a gente tem que ter alguns pontos sobre o livro, mais detalhes sobre essas coisas. E a gente já tinha roteiro montado pra muita coisa. Já tinha. E muita coisa mudou também no meio do caminho, tal. Então, não dava pra gente atropelar, né? Convidados, enfim. Então, vai ter um episódio sobre o Imminent, mas a gente precisa bolar isso certinho. E o próprio Ademilson, que é um cara que ele tá lendo o livro desde o dia que lançou e tá fazendo algumas anotações, tal. Ele meio que se propôs a ajudar a gente a entender ainda mais alguns pontos ali que são meio específicos, porque o livro, teoricamente, o livro não tem tradução, né? Ele foi lançado nos Estados Unidos, ele não foi lançado no Brasil. E aí, quem tem um domínio melhor do inglês vai conseguir entender ele melhor. Veio pro Brasil as traduções, né, de forma duvidosa. Jack Sparrow. Do jeitão Jack Sparrow, mas... Formas alternativas. O livro não tá no Brasil, ele não tem. As pessoas podem adquirir o livro, se quiserem, pela Amazon, então se você tem... E em versão digital, um e-book, não tem em português, será? Não, ele não foi lançado. Que eu saiba, ele não foi lançado em português, não teve tradução pra ele. Assim, tradução oficial do livro, né? Então as traduções que apareceram foram traduções por inteligência artificial. Editor, o Contato vai lançar. Aí, quem sabe um dia. Quem sabe? Mas, de qualquer maneira, gente, só lembrando, né, uma coisa que faz tempo que a gente não fala, e já que estamos falando de livro, tem o link da nossa loja na Amazon. Faz tempo que a gente não fala disso aqui, né? E eu vou deixar na descrição do episódio, a gente vai deixar na descrição já desse episódio, o Imminent, com o link da Amazon, tá? Na nossa aí, pra você poder, quem tiver, né, tiver interesse, faz adquirir o livro por lá, né? Eu sei que tem muita gente que já até tá em posse do livro e tal, mas tem gente que às vezes não tá nem sabendo disso que aconteceu, tá? Então, tá aí uma informação, mas traremos um episódio sobre isso. John Greenwald submeteu um pedido FOIA em 2021, buscando registros que mencionasse o ATIP e o APS, mas o Departamento de Defesa americano inicialmente afirmou que não havia documentos relevantes. Isso gerou frustração, pois Greenwald, baseado em fontes de pesquisa própria, acreditava que os documentos existiam. Ele apelou e o caso foi reaberto em 2022. Porém, a busca foi marcada por longos atrasos, resultando na liberação de 2 documentos em 2024, ambos com reduções significativas. Esse cara aqui é o Jackson dos Estados Unidos, né? Cara, ele só tá juntando coisa, e fica pegando no pé de todo mundo, cara. Eduardo, explica pro pessoal o que é o Black Vault. Black Vault é um site que reúne, acho que milhares de documentos que foram liberados através da Lei de Acesso à Informação. E aí tem um pouco de tudo, documentos militares, muita coisa do Departamento de Segurança Doméstica, né? O Homeland Security, por exemplo, já foram para lá, Departamento de Defesa. Tem muito documento do FBI lá também. Muita coisa do FBI lá também, da CIA tem coisas que estão lá, então tem coisas que estão lá. Então é um site que reúne esses documentos que antes eram classificados, mas aí através da Lei de Liberdade de Informação as pessoas conseguem acesso. É claro que não são todos os documentos que estão em suas versões integrais. Tem muitas redações, né, na tradução literal, assim, muita coisa grifada ali para não aparecer a informação que realmente está ali. Censurada, né? É uma censura. É o redacted que eles falam, né? Vem de redacted. Só um redacted, né? Mas é censurado, né? O cara, tá o texto ali, de repente vem uma barra em cima, né? Assim, isso, quando você fala de coisas de segurança nacional e tal, você até entende que pode ser importante para proteger alguma informação realmente muito sensível. Quando tem coisa do FBI, pode ser para proteger alguma testemunha, alguma coisa assim, mas isso também abre margem para você proteger justamente aquilo que as pessoas querem saber, entendeu? Então, existem muitos documentos lá que eu já vi, acho que eram da CIA, da época da Guerra Fria, com mais de 90% do documento era censurado. E, tipo, tinha parágrafos soltos lá no meio que você
ali o parágrafo e sem contexto não dava pra entender nada. No próprio livro do Elizondo, no Imminent, que a gente acabou de falar, ele publicou algumas páginas lá de documentos e ele pediu autorização, o Pentágono, para publicar. O Pentágono liberou, entregou o documento para ele, só que tava, 80% do documento censurado, né? Aqueles grifos pretos, assim, em cima do texto, né? Você lia algumas partes e várias outras partes estavam borradas lá para você não ler. E ele pegou isso e publicou do jeito que ele recebeu, tá lá no livro. Pra quem nunca viu esses documentos assim, né? O pessoal acha que pediu, chegou, você lê e consegue entender tudo, né? Mas acho que a busca principal desse tipo do pessoal que faz esses pedidos de acesso à informação, né? É pegar detalhezinhos que eles deixam escapar para pedir outras folhas, né? Outras leis de acesso à informação para ir juntando e tentar montar o quebra-cabeça, né? Porque é realmente muito, muito censurado esse tipo de documento, cara. Porque é interessante, é um verdadeiro quebra-cabeça mesmo, porque em muitos documentos, por exemplo, se você tem 2 documentos e você vê que a mesma pessoa, o mesmo nome aparece naqueles documentos, talvez você consegue fazer uma ligação entre aqueles 2 assuntos que estão sendo tratados ali. Quando o nome das pessoas que, por exemplo, que enviou aquele e-mail ou que redigiu aquele memorando e tal, quando o nome da pessoa está censurado, você não sabe quem está falando ali, dificulta mais ainda, né? É simplesmente um documento, uma história que está falando, mas você não sabe quem que escreveu aquilo. Muitas vezes tem documentos que a data está censurada também. Então, assim, eles entregam coisas, mas tem que ficar juntando as peças. Só trazendo também que esse trabalho do Greenwald foi pra cima do ATIP, né? Foram informações do ATIP que ele acabou querendo buscar mais coisa, né? Então, a gente trouxe aqui no nosso podcast, a gente acabou trazendo uma quantidade muito grande de informações sobre ATIP, sobre Aro, sobre o próprio Elizondo, a gente trouxe bastante coisa. Mas ainda assim, o Greenwald, como a gente disse, né? Ele é o Jackson. Quem não entendeu é que o Jackson Camargo, ele é uma pedra no sapato da lei de acesso à informação aqui no Brasil. Então ele fica o tempo todo ali pegando no pé principalmente da aeronáutica para conseguir documentos que ele sabe que estão ali fechados e ninguém libera, mas por conta de leis que ele tem um conhecimento bem grande, ele sabe que dá para ele conseguir, né? Então ele usa de um jeito, usa de outro, algumas coisas já conseguiu, outras os caras falam, não, isso não existe, mas ele vai em cima até conseguir pegar, né? E o Greenwald, ele tem feito a mesma coisa, voltado a algumas documentações, e essa em específico foi sobre o ATIP, porque tudo que foi falado pelo governo não tem tudo que pode existir do ATIP. Eu acho que de todos os programas que a gente já teve contato, o ATIP eu acho que é um dos mais explícitos em questão de projetos de engenharia reversa e todo esse processo, né? O Blue Book, que foi o maior dos projetos do governo referente à questão de UAPs, ele era mais para desacreditar. O ATIP era para pesquisar. Ele foi muito forte para isso. Então, se vem algo... O ATIP, ele não era nem um projeto secreto. Era bem... Não era secreto. E era um projeto que envolvia empresas, né, cara? Mas assim, ele só não foi, tornado público. Só não avisaram o que estavam fazendo. Só que, não era secreto. É aquele tipo de coisa, mas como ninguém sabia? Ninguém perguntou? É justamente isso que eu ia falar. Eles operaram na zona cinza ali, né? Aquela coisa, se ninguém perguntar, eu não vou falar nada. Mas eu também preciso de e-mails aí pra que ninguém pergunte, entendeu? Sim, Então você me ajuda a te ajudar e tá tudo certo. Mas esse documento aí que o Greenwald conseguiu, a importância dele é o seguinte, né? É que esse documento, na verdade, é um memorando do Luiz Elizondo de 2017 explicando que o programa, a intenção dele era pesquisa de tecnologias além da próxima geração e UAPs, né? E o Pentágono, quando surgiram as questões do ATIP, o Pentágono disse que o ATIP tinha sido encerrado e que o Elizondo não tinha envolvimento oficial. Então, o Pentágono não falou que o ATIP não existiu. Falou que o ATIP acabou, mas que o Elizondo não era ligado a ele. Só que esse documento, ele veio... anteriormente, ele foi censurado de novo. Tinham várias partes dele que estavam censuradas.
mensurado. E aí, assim, os defensores, a galera que defende o Elizondo, afirma que esses documentos provam que o ATIP era um programa real e que o Elizondo era envolvido. Enquanto, por outro lado, céticos, assim, ou mesmo pessoas dentro da ufologia, mas que não compram muito a ideia do Elizondo ali, ainda diz que, não há evidência suficiente para provar que o ATIP era dedicado ao estudo de OVNIs. Só que, assim, já tem o senador que criou o programa, falou isso. Eu criei esse programa para isso. E eu acho bem importante, cara, sempre ir atrás do que os denunciantes, mesmo se não for se for mentira ou não, né, que é sua invenção ou não, porque é dessa forma que você consegue descobrir alguma coisa. Mas, se ninguém tivesse falado da palavra UAP, não ia gerar pedidos de lei de acesso à informação a esse tipo de coisa, né? E eu queria tirar uma dúvida com vocês. É bem parecido com a história do ramal do Bob Lazar, né? Que vocês lembram disso? Que saiu que ele tinha um ramalzinho lá na base da S5, né? Nossa, verdade. Tinha essa história. Eu nem lembrava mais disso. S4, né? S4, S4. Se eu não me engano, né? Puxando aqui de cabeça, mas sempre foi negado que ele trabalhou lá, né? E uma das coisas que mais pra frente foi descoberta, se eu não me engano, foi através do pedido de acesso à informação, tá? Só colocando o ponto aí, é que tinha esse dado lá, Bob Lazar, em um dos ramais que saiu em um dos documentos, cara. Então prova que ele realmente estava lá, né? Sim, então, sim. Tinha bem importante. Se você quisesse ligar pro Lazar, você discava 12, né? Era mais ou menos isso. Na S4. Os caras, eles falaram que o Lazar nunca estudou no MIT, até hoje, né? O pessoal nega a formação dele, nega que ele tenha trabalhado em Los Alamos, mas aí depois teve um documentário, não lembro se foi com o George Knapp e tal, aparece o Lazar entrando lá em Los Alamos, o pessoal cumprimentando ele por nome, sabe? E aí, Bob, tudo bem? Ele nunca esteve nesse lugar. Fala, Bob! É tipo assim, quando você vai na casa de alguém e supostamente, assim, muito estranhamente, né? A Wi-Fi da sua namorada, por exemplo, conecta automaticamente, né? Como assim? Triste. O ex-almirante Tinga Laude, PhD, validou um relato de Lou Elizondo sobre um vídeo de um objeto submerso não identificado capturado próximo a uma plataforma de petróleo. Segundo Elizondo, o objeto movia-se a 900 km por hora, sendo maior que a plataforma. Gallaudet mencionou avistamentos semelhantes durante a Segunda Guerra, envolvendo os navios USS Maury e USCG Bittersweet. Ele defendeu que as novas tecnologias, como satélites hiperespectrais, tornarão o estudo científico desses fenômenos inevitável, incentivando a comunidade científica a investigar. Cara, imagina, assim, tipo, tem um objeto submarino que se move a 900 km por hora debaixo d'água e é maior que uma plataforma de petróleo. Ô Eduardo, você que é o nosso físico aí. Velho, um objeto desse tamanho se movendo a 900 km por hora debaixo d'água, isso aí não ia causar um maremoto ali, ou que tipo de sensor poderia captar isso, porque isso é uma coisa muito grande, cara. Porque no relato do Tinga Laude, ele fala, e do Elizondo também, né, eles falam que as pessoas viram isso, né? E uma equipe que tava de helicóptero viu e pessoas na plataforma viram. Mas assim, radar ou sismógrafos não pegam um negócio desse? E não aparece nada por cima também, né? Um resultado? Bom, vamos lá. Vamos começar com o mais simples. Vamos comparar isso com o que a gente tem uma noção melhor, que seria um avião enorme viajando a uma velocidade muito grande. Pensa aí no Concorde, que era uma aeronave de grande porte, relativamente, e que quebrava a barreira do som, né? Então, no ar, a velocidade do som vai ser ali entre, dependendo da temperatura, 335, 340 metros por segundo, tá? Na água do mar, mais ou menos na mesma faixa de temperatura, a gente pegar ali 20 graus, mais ou menos, a velocidade do som na água
água é de mais de 1.500 metros por segundo. Então o som ele se propaga muito mais rapidamente, porque a água é mais densa. O que significa que vai demorar não, mas um objeto desses ele precisaria estar indo muito mais rápido para sentir os efeitos dinâmicos da quebra da velocidade do som, entendeu? Por outro lado, a água é muito mais densa, tem uma massa muito maior, então ela faz um arrasto muito maior nesse objeto. Então você também vai consumir uma energia muito maior para se mover embaixo da água. Então esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter. Segundo, vocês falaram de microfones, radares, sonares e tal. Vamos lembrar também que uma das coisas mais críticas que acontece dentro de um submarino é a ausculta da água em volta dele. Então existem primeiro que existem microfones, né, nos submarinos, e os submarinos militares são projetados para que as suas hélices, os seus propulsores, propaguem o menor possível de ondas mecânicas para fora daquele volume de água que ele está movimentando, ou seja, que ele não faça barulho. Isso foi uma disputa que aconteceu na Guerra Fria, especificamente porque ficavam americanos e soviéticos criando submarinos cada vez mais avançados. Isso acontece com as outras nações até hoje, mas especialmente naquela época esse avanço foi muito rápido. Eles criavam esses submarinos mais avançados, mas também queriam desenvolver microfones mais sensíveis para que esses submarinos pudessem detectar os outros. E aí você teve situações em que o submarino, por exemplo, americano, ficava perseguindo um submarino soviético poucos metros atrás da hélice dele. Por quê? Porque onde está a hélice, existe aquela movimentação de água, existe som ali. Então ali é onde esse microfone não vai ter função. Não faz sentido direcionar o microfone para lá, porque ele vai pegar o som da hélice. Então é lá que o submarino inimigo vai ficar. E havia, deu ré sem querer, tá ligado? Desses submarinos realmente a poucos metros um do outro. Se o da frente fizesse uma parada brusca, poderia haver algum acidente grave. Errou a marcha ali, o de trás, pô! Eita, o chinelo escapou ali da embreagem. Quem nunca? Quem nunca, pô? E aí existe também uma rede de microfones pelo mar, né? Para justamente captar a movimentação de submarinos, de algumas embarcações. Elas estão espalhadas por algumas rotas específicas, especialmente, mas também para pesquisa biológica, etc. Fora os próprios sonares que pegariam isso. Agora, por que nenhuma desses sensores pegou isso? É uma boa pergunta. A gente não sabe, né? Então, aí você pode entrar na conspiração de que, na verdade, foram detectados, mas ocultaram essa informação. Então, aí já entra numa questão que, por exemplo, quando o pessoal vai pedir a liberação de arquivos classificados e tal, na maioria dos casos, a pessoa ela não tem todas as informações. Ela sabe algo e fala, opa, deve ter alguma... Isso aqui é uma pista para alguma coisa. Então, por exemplo, alguém poderia, talvez, pedir um relatório sobre se algum submarino naquela região e tal captou alguma coisa, porque segundo o Elizondo e o Gallaudet, o Elizondo falou que ele que trouxe a história e o Gallaudet confirmou, e é importante lembrar o currículo do Tim Gallaudet. Era o chefe de meteorologia da Marinha e ocupou vários cargos de comando da Marinha. E também é interessante que ele cita eventos semelhantes na Segunda Guerra, né? Fundo do mar, velho. Um negócio desse no céu não tem como esconder direito. Agora, no mar, é o que eu acho que onde tem mais chance de ter coisa é lá do que no céu, outro planeta, sei lá. Tem um lugar pros caras estar escondido, é lá. Quanto a não ver no radar, na primeira audiência lá americana, o Ryan Graves, né, um dos pilotos lá, falou que nos radar, em uma atualização de radar que teve na base, eles não paravam de ver OVNIs, né? E até hoje a gente não tem os dados desse radar também, ninguém consegue achar. Então, pra esconder esse tipo de coisa é bem fácil. Mas essa questão dos radares também é bem subjetiva, cara. Aliás, é bem relativa, porque tem casos em que o piloto tá vendo a olho nu, mas o radar não tá pegando. E tem casos que o radar tá mostrando que tem um objeto ali, mas o piloto não tá vendo nada. Eu acho que eu lembro dessa atualização de radar aí, foi depois dos tais balões, né? Isso. Ou não? Então, justamente, recalibraram, não foi nem o receptor em si, mas foi mais na questão do scope mesmo, né? A tela, porque existe muita coisa que dá falsa indicação em radar. Se
tiver uma nuvem muito densa, por exemplo, ela pode dar eco de radar e aparecer. Se você tiver eu acho que alguns grupos de pássaros maiores, quando viajam em um número muito grande, dependendo da configuração ali do radar, eles podem aparecer também. Existe um monte de coisas assim. Pra você ter uma noção, até paraquedista aparece em radar, dependendo da configuração. Então, para que essas coisas como nuvens, pássaros e tudo mais, para que isso não fique chamando a atenção dos militares o tempo todo e né, se use recursos com coisas, entre aspas, inúteis, e também até por uma questão do psicológico dos operadores ali, você faz com que exista um filtro e essas coisas não apareçam para os operadores de radar. Foi assim que alguns desses balões, por exemplo, passaram. É muito provável que países que têm o intuito de espionar outros conheçam quais são os filtros que a defesa aérea usa em seus radares e desenvolvam equipamentos justamente que consigam fazer isso, né? O desenvolvimento de aviões espiões, por exemplo, foi justamente isso. Mas balões também são um exemplo. E aí, a partir do momento em que você tem, então, por exemplo, esse fuzuê todo por causa de um balão chinês, então realmente existe essa espionagem, o público sabe, a gente precisa mexer aqui nessa peneira e a gente precisa ver o que mais tem aí. E aí que um monte de outras coisas começam a aparecer. Então esses plots aí realmente vão ser mais numerosos. Significa que tudo isso é válido? Não. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. A revista Time publicou uma análise sobre a crescente atenção aos avistamentos de OVNIs, agora chamado UAPs, no contexto da segurança nacional dos Estados Unidos. O Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, o AARO, relatou que não há evidências de tecnologia extraterrestre ou programas secretos. Contudo, a pressão por maior transparência persiste, especialmente no Congresso. A revista traçou um paralelo entre o interesse renovado por OVNIs e as preocupações atuais dos americanos com avanços tecnológicos e segredos do governo, mantendo o fascínio pelo tema na cultura. Né? Tá bom, é isso. Esse é o tipo de notícia, cara, que a gente, assim, colocou aro no meio da notícia. E aí uma revista, não tem, nada foi comprovado. A gente já não tem nem muito o que falar mais. Eu acho que a gente já bateu tanto no aro, porque a gente já não tem mais muito o que falar, né? Houve a troca do diretor do aro, né? Depois que o Kirkpatrick saiu, ficou um tempo sem. Agora temos um diretor novo lá, querendo trazer algumas coisas diferentes e tal, mas até o momento o aro se mostra aí um projeto Blue Book 5.0 e que não vai trazer nada de novo pra gente. E aí a gente também tem que lembrar que existem algumas revistas, não só revistas, mas como canais, mídias, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, que elas estão fazendo muito bem esse jogo de viés, né? Então, assim, a gente sabe que alguns jornais dos Estados Unidos vão ter um viés mais cético e crítico em cima de tudo isso, então eles vão dar mais credibilidade ao que o aro diz e trazer isso como uma evidência, né, de que não tem nada, e alguns outros vão trazer ali mais informações do que um Elizondo traz, do que um denunciante traz, então tem essa questão também, né, mas é notícia, de alguma forma é notícia, foi pro público e todo mundo ficou sabendo, então é uma forma do assunto dar aquela saída um pouquinho da bolha, mas vem de uma forma ali que trava um pouco as coisas. É sempre bom quando aparece nessas revistas grandes, cara. Eu acho que é sempre interessante. De qualquer forma você tá furando a bolha, né? Você consegue atingir uma quantidade de pessoas muito... Você faz uma quantidade muito grande de pessoas se perguntar pelo menos. Pois é. O problema é que, quando a gente pega e fala
fala assim, né? Ah, mas os caras da Aro já falaram que não é nada, né? Como uma pessoa de fora ler isso aqui e fala, pô, o órgão que é responsável por isso falou que não é nada. Por que o pessoal fica enchendo o saco falando que tem coisa voando aí no céu, né? O ruim é isso, né? Por que o governo americano criaria um órgão pra estudar uma coisa que não existe? São os questionamentos que a gente tem que começar a fazer as pessoas terem, né? Tipo, então peraí, por que tem polícia se não tem crime? É mais ou menos isso. É esse o pensamento. Então, por que tem o Aro sendo que não tem nada? Ah, porque pode ser militar, pode ser espião. Ok, mas aí você não cria um órgão pra isso. Você pega um órgão exclusivamente militar, da inteligência, que já tem vários, né, dentro do governo americano, e põe eles pra fazer isso. Então, são alguns pontos ali que fica meio que entra em contradição. Né? E assim, a gente fica muito focando, né, na questão dos Estados Unidos, porque queira ou não é da onde vem mais informação, apesar de tudo, mas porque os Estados Unidos é o trailer do mundo, né? Acontece lá primeiro pra depois acontecer no resto do mundo. Influencia, né? Mas assim, a gente tá falando do governo americano. Agora, assim, se você for analisar coisas que governo chileno, governo francês, governo italiano, governo brasileiro, sabe? Você vai somando coisa de um governo do outro. Uns são mais abertos, outros menos, e é muito difícil negar que, olha, não tem algo acontecendo. Isso é uma coisa que eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Ah, mas por que isso acontece nos Estados Unidos? Não acontece só nos Estados Unidos. Isso aqui não pesquisa. É bom lembrar, cara, que eles têm uma audiência prometida desde julho, que eles não fizeram, né? Eles estão atrasados aí numa audiência, provavelmente deve ser só ano que vem, porque... Então, eu tava vendo, eu tava relendo umas notícias aí, e falei, pô, verdade, tinha isso aqui, né? Aí eu acho que vai sair primeiro a segunda audiência do Congresso do que essa audiência da Aro, né? Que eles são obrigados por lei a fazer todo ano, né? Provavelmente, porque a próxima audiência do Congresso está marcada pro dia 13, né? 13 de novembro. Eu duvido muito que eles vão fazer. Só que assim, eu não duvido eles fazerem, tipo, na semana seguinte. Pô, ia ser muita sacanagem, cara. Mas o Aro caiu tanto em descrédito que, assim, tipo, nos 2 primeiros anos de existência deles, falou muito do Kirkpatrick lá e tal, que era o diretor dele. Aí no começo do ano ele saiu, né? Aí entrou um outro cara no lugar dele lá, de diretor interino do Aro. E assim, não se falou mais dele e parece que já entrou um outro cara pra ficar o definitivo, mas ninguém nem sabe o nome do cara direito. Acabou, né? Ninguém nem fala mais de Aro. O Kirkpatrick saiu, ele ficou como conselheiro. Aí depois entrou esse cara final, eu também esqueci o nome dele aqui, depois dá até pra pesquisar. Mas quando o Kirkpatrick saiu, ele começou a dar umas entrevistas, cara, e um cara pegou ele numas mentiras muito fraquinhas, assim. Ele não sabia daqueles 3 vídeos, os mais famosos, né? O Gimbal, o Tic Tac e qual que faltou aí? Flir. e o Flir. Ele não sabia que o OVNI tava... Que a gravação era de dia, sabe? Dos 3 vídeos mais importantes. Cobra ele não sabia um detalhe do horário do negócio, cara. Ele tava usando uma desculpa que só... cara. Ele tava usando uma desculpa que só funcionaria... Ah, mas isso aí foi gravado à noite, então tal coisa. Aí o cara, não, isso aqui é na live pra ele, cara. Opa. Kirkpatrick. A gente é Kirkpatrick. Sabia não. Sabia não. Aquele momento do Marinho, né? Lá que merda, hein? Sabia não. Que merda, hein? O atual diretor do Aro é o Dr. John Kozlowski. Por isso que ninguém sabe o nome dele. Então, pra você ver, colocaram aquele interino, avisaram, né? Fizeram um comunicado aí e tal, mas eu acho que não foi nem pra avisar que o interino tava entrando, era pra avisar que o Kirkpatrick tava saindo. Porque o Kirkpatrick trouxe uma imagem tão negativa pro Aro, cara. Ficou muito, muito mal visto, assim. Claramente tinha alguma coisa errada aí. Então, e aí agora tiraram o interino, colocaram um definitivo, mas não sabemos definitivo até quando, e também ligou, não avisaram. Ninguém ligou. Ele, segundo o próprio site do Aro, tá? É uma fonte confiável? Não sei, cabe ao ouvinte decidir. Mas segundo o próprio site do Aro, o Dr. Kozlowski, ele participou ele atuou em lideranças e cargos técnicos na diretoria de pesquisa da Agência de Segurança Nacional e fez avanços que foram participou de avanços que foram utilizados em missões de campo, nos campos da computação, ótica espacial
e também foi consultor de várias agências do Departamento de Defesa. Também trabalhou com criptomatemática e inventou várias formas de busca de linguagens diferentes e serviu no escritório de comunicações especiais do Departamento de Defesa. Esse cara é o que exatamente, né? Então ele é físico e matemático formado pela Universidade Estadual da Califórnia em San Bernardino e o doutorado dele foi em engenharia elétrica na Johns Hopkins. Então assim, só universidades grandes. Foco da... currículo tem. E o cara, assim, saiu um cara era ligado à CIA e entrou um cara da NSA, né? Não, é tudo da inteligência, claro. A NSA é brabo também. Tudo da inteligência. O doutorado dele foi na invenção de novos dispositivos que utilizam princípios da óptica quântica e recebem sinais codificados sinais de codificação muito fraca. Depois completar a análise teórica de 2 projetos de receptores ópticos, ele trabalhou com cientistas do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia para demonstrar as habilidades de seu projeto e para alcançar sensibilidades nunca antes vistas. O Dr. Kozlowski também tem formação no programa de desenvolvimento de criptoanalistas da NSA. Então tá aí, quem é esse Dr. Kozlowski? Esperamos que a gente não tenha que fazer um episódio só sobre ele falando mal, né? Igual quando o Kirkpatrick saiu. Mas vamos ver. O ano que vem tá chegando. Dia 13 de novembro tem Congresso americano, né? Tem audiência no Congresso americano, aparentemente com novos depoimentos. Então vamos ver o que vai acontecer. Operação Interloper. Em entrevista recente, Elizondo revelou que UAPs demonstram um interesse incomum em áreas que abrigam instalações nucleares. Isso foi observado em torno de submarinos, navios, porta-aviões e até em instalações militares. A operação foi desenvolvida com o objetivo de criar uma espécie de armadilha para atrair UAPs, aumentando significativamente a presença de tecnologia nuclear em um único local no oceano, maior que o estado de Nova York. A ideia era usar essa concentração como isca para atrair os UAPs e então coletar dados valiosos sobre suas capacidades tecnológicas. Seriam os UAPs o Godzilla? Porque essa era a técnica para chamar o Godzilla, né? Você junta tecnologia nuclear em um lugar só e aí Godzilla e outros kaijus iriam até essa localização. Aí eu sou obrigado a concordar com alguns amigos palestrinhas de grupos aí que a gente participa. Cite nomes. Não, brincadeira. Cite 12. Né? Não, melhor não. Cara, na boa, tá? A gente tem um episódio, se eu não me engano, episódio 19, onde a gente trata justamente esse suposto interesse de OVNI sobre tecnologia nuclear, onde a gente tem vários pontos da história onde OVNIs desativam ogivas nucleares. Então, assim, o que o Elizondo falou não é novidade pra ninguém. Então, aí entra em alguns pontos e, tipo, tem hora que esses caras parece que eles estão falando, repetindo a mesma coisa e a gente já sabe. Tipo, tá bom, cara, a gente já entendeu. Mas traz um negócio novo pra nós aí, né? Então... Não, mas aí, nesse caso, tem alguns aspectos que são novos. O ponto novo é a armadilha. Nas outras... É a armadilha pra UAP. Porque nos outros casos, assim, porque eles perceberam, né, eram ocasiões onde essas coisas simplesmente apareciam lá, ninguém estava planejando isso. Aí, essa operação que ele diz, né, que foi uma operação montada e que, pelo visto, assim, envolveu muita gente, porque você colocou ali na área do oceano submarinos, porta-aviões nucleares, numa área que era maior que o estado de Nova York. Então, tinha muita gente envolvida nisso. Pra simplesmente estar ali e ver se alguma coisa ia aparecer. Então, algumas coisas que eu gostaria de saber, né? Onde foi isso? Por que eles escolheram fazer isso naquele lugar? E outra coisa interessante é que ele diz que a operação foi cancelada no último minuto, né? Tipo, tava prestes a acontecer e não deram nenhuma explicação oficial. E aí ele especula que isso pode ter ocorrido pela proximidade de um outro programa secreto que o governo americano estava conduzindo em paralelo com o deles,
deles, que provavelmente era o próprio A-Tip, né, para estudar. Aí abre aspas uma frase do Elizondo. Nós não podemos provar, mas temos razões para acreditar que estávamos chegando muito perto de um outro programa governamental sobre o UAP. Então isso aí me lembra a questão da força-tarefa UAP, né, que o Grush foi chamado, por exemplo, o David Grush, né, uma das funções da força-tarefa UAP era estudar não apenas o fenômeno, mas estudar o envolvimento do governo nisso aí. Então nesse caso aí estavam os caras falando, opa, tem uma outra galera estudando a mesma coisa, a gente nem sabe. Cara, sei lá, me incomoda muito. Me incomoda pra caramba isso. Porque assim, tinha um programa que chamava Operação Interloper, que era pra chamar o AP com arma nuclear. Beleza. Onde era? Não foi falado. Quem tava envolvido? Não foi falado. Como que foi feito? Não foi falado. Aí, mas quando ia acontecer alguma coisa, a gente parou porque talvez a gente chegou muito perto de alguma coisa, mas a gente não pode provar. Aí é onde a gente começa a ter dificuldade pra conseguir argumentar referente... Mas ele fala que eles receberam ordens. Eles só que receberam ordens pra cancelar o negócio. Mas tipo, da onde? De quem? Deles. Por quê? Entendeu? Sim, tipo... sim. É a mesma coisa que eu contar. Ó, galera, vou contar uma história aqui pra vocês. Eu acabei de descobrir um negócio aqui, tem uma base aqui em Americana, mas eu não posso falar quem, porquê, da onde, não posso dar dica nenhuma, de nada. E aí fica na base do pode ser. Tipo, o Elizondo, ele tem credibilidade a partir do momento do A-Tip, porque ele tem provas disso, ele tem documento disso e uma porrada de coisa. Agora, quando ele começa a criar vir com essas informações jogadas ao ar, cara, pra mim é muito difícil a gente continuar debatendo sobre o Elizondo em alguns pontos. E aí começa a entrar aquela galera que começa a falar que tá com o pé atrás com o Elizondo, porque fica no pode ser, na casa do pode ser. E aí casa do pode ser é ufologia de todo dia. E aí complica um pouco as coisas, entendeu? Então assim, pode ter rolado a operação? Sim, não dá pra ouvir, não dá pra ouvir isso aí que ele falou e tomar como verdade, mas também não dá pra descartar, tipo, eu não descarto também. Né? É o tipo de coisa que eu ouviria e responderia com então tá joia mesmo. Tipo, legal, cara, pô, parabéns. Eu ia falar assim, você tinha que ver o peixe que escapou, né? Agora, tipo, você tem que ver, sabe? Tipo, você não viu o tamanho do peixe que fugiu. É bem isso. Então falando um pouco mais sério, onde eles teriam realizado isso? O meu chute tá no sul do Pacífico, no Ponto Nemo, que é a região mais remota do oceano. Então, assim, é o local mais inacessível do mundo, mais distante de qualquer terra firme que existe e sempre que possível, quando um satélite de tamanho considerável vai entrar na atmosfera, se direciona esse satélite para cair nessa região, para que não tenha risco de acertar alguma região populosa, enfim. Pelo menos a maior parte dos países que tem capacidade espacial faz isso. A exceção é a China, muitas vezes. Mas eu chutaria o sul do Pacífico pela inacessibilidade. Porque se você considera que os UAPs podem vir de pontos terrestres, né, de origem na terra firme, independente do que eles sejam. Não estou dizendo que tem alguma coisa extraterrestre, interdimensional. Não, eu estou realmente dizendo, olha, eu não sei o que é isso. Vamos supor que seja o que uma outra nação está desenvolvendo e está testando tecnologia em cima de mim e eu não sei. Então eu vou para esse lugar mais inacessível porque será tão inacessível para ela. E essa tecnologia dela terá dificuldades para chegar ali também. Então eu escolheria o sul do Oceano Pacífico. Esse lugar pode ser o lugar de várias outras coisas envolvendo isso. E tem um problemão nessas afirmações aí. Seria legal saber a data disso aí, né? Que aconteceu esse negócio. Porque, tipo, cara, você tem um fato só nessa história. Já muda a conversa. Mas não tem um fato, não tem nada, não tem uma data. E na analogia do peixe ali, né? Beleza, a isca é as armas nucleares, né? Ali. Mas o que ele vai usar que pau que ele vai bater nesse peixe aí pra derrubar ele, né? Pra matar ele, né, cara? Na fala dele é um estudo, né? Então eles iam ficar chamando só pra ficar olhando. Falar, olha lá. Eles não iam bater? Então... Não, eles iam ficar só, pelo que ele fala, era só ficar estudando, só vendo de longe. Eles estavam estudando uma técnica de atrair, porque a gente, até agora, a gente não tem como ter uma isca pra eles, né? A gente simplesmente vê quando essas coisas aparecem, né? O pensamento foi esse, eles sempre estão aparecendo em volta de área nuclear, vamos jogar um monte de coisa nuclear ali na mesma região e ver se eles aparecem, né? Tentativa e erro, né? Tipo assim, a história dele é plausível, tipo, descobrimos... A gente já viu na história várias vezes que eles vão atrás disso. Então, pode ser um chamariz. Agora, mas também é um bom roteiro de história, sabe? É um tipo de história daria que um filmaço alguém tem aí. exato. Exatamente. Sim. É um puta roteiro.
Então, assim, até que ponto dá pra gente acreditar nessa história do Elizondo, a gente não sabe. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Em uma investigação detalhada publicada no Liberation Times, em setembro de 2024, surgiram informações alarmantes sobre múltiplas incursões de drones da base aérea de Langley, na Virgínia, em dezembro de 2023. Documentos obtidos por meio da Lei de Liberdade de Informação relataram a presença de drones não identificados sobrevoando áreas sensíveis da base. Os drones, pequenos e equipados com câmeras, exibiam luzes vermelhas, verdes e brancas e se moviam em alta velocidade. Esse aqui pegou pros caras. Cara, isso aí do que tá rolando hoje em dia, eu acho o assunto mais interessante. Eu também, cara. Eu tô de olho, tô no Reddit lá, cara. Tudo que aparece disso aí eu clico, cara. Esse aí foi tenso, cara. Esse foi tenso e junto disso aí teve aquela declaração do Chris Mellon, né? Ou do Carnell, não lembro. Falando, foi do Carnell, que é uma nave mãe gigantesca soltando um monte de drone pra todo lado e fazendo um auê em cima dessas bases, sabe? A verdade, né? Teve uma logo depois, né? O cara falou isso aí. Isso, logo, aparececeu esse relato dos drones em cima da... O Chris Mellon falou isso também. Foi o Chris Mellon ou o Carnell? Não lembro qual dos dois. Acho que foi o Chris Mellon. Foi Chris Mellon. Então, tô vendo aqui. E foi bem seguido. Tipo, a notícia saiu de manhã, quando foi de tarde saiu essa fala dele. Então, e assim, essa notícia, ela saiu do New York Times, cara. Isso aí que chamou mais atenção. Essa notícia estourou a bolha. Ela estourou a bolha total. Washington Post. Essa notícia estourou a bolha total. Então, é que teve um follow-up, né? Tipo, saiu primeiro no Washington Post, depois passou um tempo, o New York Times soltou já com mais algumas atualizações. Mas aí chamou mais atenção ainda. Porque, cara, o que eu acho massa dessa história é porque, assim, independente do que seja, sabe? Independente do que seja. É muito sério. Foram mais de 17 aparições. Não foi uma vez. Foram 17 ocasiões. Se não me engano, foi principalmente no fim de 2023, né? Onde objetos voadores não identificados apareceram sobre... E essa base de Langley, ela é uma das mais importantes, cara. Ela é sede de grupamentos de bombardeiros e de... Não lembro qual caça específico da Força Aérea. E parece que os caras, assim, eles até transferiram esses caças dessa base para outro lugar. Eu lembro que a gente postou uma notícia disso no Instagram, um seguidor perguntou, eles colocaram, tipo, botaram os caça pra ir atrás dessas coisas, e os caras não fizeram isso, cara. Os caras, ao contrário, eles tiraram o negócio de lá. Nem adianta. Lá eles têm o F-22 Raptor, sinceramente, nem adianta. Pra objeto assim... um caça desses não é o adequado. Nem uma outra nave que eles têm lá, que é o Talon, que é o T-38, que inclusive é o que a NASA usa para treinar astronautas. Semanas atrás, a Ucrânia começou a receber os F-16, né, que começaram a chegar, não me lembro se da Bélgica, mas enfim, teve algum país que começou a ceder F-16 para a Ucrânia, e pouco tempo depois o primeiro deles já foi derrubado. Como que ele caiu? Ele estava fazendo justamente uma caça a drones russos. E aí ele estava voando muito baixo, numa velocidade muito baixa. Porque esses drones, eles também voam muito baixo a velocidades baixas. Então você usar uma aeronave de caça dessas não é o ideal para você abater esse tipo de alvo. Até porque a aquisição do alvo já vai ser muito complicada porque ele está muito perto do chão e isso pode, dependendo do teu sistema de mira ali, isso pode impedir a aquisição do alvo, né? Vai uma questão muito específica aí. Mas, por exemplo, o que você poderia colocar seria um helicóptero. Um helicóptero, em termos de aeronave, um helicóptero seria mais interessante para você verificar. Ou, como também está sendo muito empregado na Ucrânia, existem armas anti-drones. São armas de energia, de certa forma, você pode falar isso, porque elas disparam feixes de radiação eletromagnética na direção do drone que impedem que ele tenha contato com o operador ou até simplesmente sobrecarregue ali alguns dos circuitos e ele falhe e caia. Então, eu não sei exatamente a que distância esses drones estavam
dessa base de Langley, mas pelo visto muito perto, mas pelo visto não o suficiente para que tropas com esse tipo de armamento se tinham lá, agora imagino que possuem, porque pelo tempo que foi isso já devem ter sido equipados, não era perto o suficiente para que essas tropas fizessem isso. Cara, não é nem que distância, velho. Eles sobrevoaram, eles ficaram em cima. Tô falando aqui até 4.000 pés. 4.000 pés, 100 milhas por hora. Eles entraram no espaço aéreo, velho. Eles entraram no espaço aéreo militar ali dos Estados Unidos. Eles cortaram a base por cima. Eles falaram de uma lei também que eles não podem abater drone nesses espaços, viu? Tem uma... Não lembro onde eu vi isso aí agora, cara. Acho que não tá na notícia ali. Mas tem uma lei federal que proíbe atirar em drone perto de bases militares que não seja provada que seja uma ameaça, né? Tem uma lei que eles alegaram que foi isso que eles não responderam. Mas, ainda assim é muito estranho, porque o drone é só o cara dando uma olhadinha ali pra ver o que ele vai fazer, né? Então, no mesmo ano, só que meses antes, eles abateram um drone em cima dessa base, conseguiram derrubar e localizar quem que tava operando ele. Era um estudante, abre aspas, né? Chinês. Então foram lá, pegaram o cara, prenderam e tal. E beleza, apareceu um drone ali, derrubou, beleza. Só que depois isso aconteceu 17 vezes. E os caras não conseguiram repetir o procedimento. E sequer entender o que era aquilo lá. Fora que, cara, lá em dezembro, foi coisa de 15, 20 drones, velho. Então, assim, foi um show aéreo ali nas imediações de Langley. E os caras não conseguiram fazer nada. Então... chamou muita atenção de tudo. E o louco é que, assim, a forma como a notícia veio, ela realmente veio como uma bomba, assim, pra todo lado. Então, o momento que a gente viu que a notícia tinha saído do controle e que ela era muito maior do que parecia, foi quando a gente acabou vendo uma página, um canal do YouTube, que o rapaz, ele fala de política, ele fala de conflito, é meio que política, meio geopolítica, ele fala Não, é de política. E aí, o cara falando sobre isso. É uma página grande e tal, e ele falando sobre isso. Ali a gente viu que o assunto tinha virado, tinha saído do normal. E foi muito doido logo depois o Chris Mellon vir trazendo essa informação de que era uma nave mãe gigantesca soltando um monte de drone pra todo lado. Então foi um... Cara, foi uns 2, 3 dias ali, né? E foi bem recente que veio essa informação, que a galera ficou bem eufórica, né? Por um ano que tava muito quieto na ufologia, talvez eu acho que foi a notícia mais impactante do ano aí pra ufologia até o momento. Não, só para contextualizar um pouco geograficamente ali, essa base aérea de Langley fica muito perto do Centro de Pesquisa Langley da NASA, que é um polo muito importante de pesquisa e desenvolvimento aeronáutico. E tem uma importância histórica também, porque lá é que foi testado e desenvolvido o equipamento para o módulo lunar. Inclusive na época em que a NASA escolhia um novo local para colocar o seu controle de missão, porque as primeiras missões eram controladas direto da Flórida, nas mesmas instalações do lançamento. Quando eles entenderam que precisavam de uma instalação separada, maior, para ter mais estrutura para as missões tripuladas, eles consideraram colocar em Langley. Depois colocaram em Houston, mas Langley foi uma candidata forte. Esse caso aí, o que é grave dele, né, que ele fica evidente pro mundo todo, é um fiasco, né, é uma grande vergonha pros Estados Unidos, porque durante 17 dias consecutivos, enxames de OVNIs, e por falar OVNI, eu não tô querendo dizer disco voador, objeto voador não identificado, porque ninguém sabe o que é. Durante 17 dias, esses negócios passaram livremente em cima de uma das principais bases militares dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, e eles não conseguiram fazer nada. A principal suspeita, né, é que seja, claro, alguma ação da China ou da Rússia de espionagem. Mas assim, mesmo se for isso, é sério demais, né? Justamente por isso que estourou a bolha, né, mano? O pessoal usou mais desse argumento, não foi falando, nossa, não sabem o que é, isso pode ser evidência. Não, é justamente a questão de o quanto perigoso é você ter a possibilidade de uma tecnologia muito, talvez, mais avançada do que o dos Estados Unidos, que todo mundo acha que é a maior tecnologia do mundo,
e não se sabe o que é, os caras não conseguiram fazer nada. E isso pode ser chinês, pode ser russo, pode ser coreano, pode ser um monte de coisa e os caras não tiveram reação. Por isso eu imagino que já deva existir algum movimento de militares junto ao Congresso para tentar derrubar essa lei aí que fala que não pode derrubar drones. Eu não sei se essa lei é federal ou ela é estadual, acho que é federal, né, porque bases militares. Eu vi federal, eu li aqui federal. A lei federal. Então, mas eu imagino que deva ter algum movimento, já deve ter tido pelo menos uma conversa de alguns militares com congressistas para tentar derrubar essa lei, para que eles possam abater esses drones aí e isso não aconteça mais, entendeu? Até para solucionar esse mistério. Pô, isso daí é chinês, é russo, é um estudante chinês aqui da cidade que estava brincando várias vezes. Já teve mesmo, viu, Edu? Então, coincidência ou não, pouco tempo depois, agora, esses dias aí, o Elon Musk falou que OVNI é tudo tecnologia militar secreta. Então, é que teve legislação proposta, foi logo em seguida. Teve um senador que ele, tô lendo aqui, senador Moran, ele já propôs porque... Segundo ele, o problema é que os oficiais de alta patente não têm autoridade para tomar medidas preventivas contra esse tipo de drone, né? Ele falou pro Matt Laszlo lá do Escapou. Pô, e é o país do 11 de setembro, cara. O país do sai da minha propriedade, né, meu? Os caras pega muito mal pros Estados Unidos isso aí, cara. Ainda mais no contexto que tá agora, né, cara? Que os caras estão vendo o poderio deles e o domínio deles ao redor do mundo ser questionado. E o louco é que sai uma notícia dessa no meio da eleição, né, mano? No meio rolando a eleição, os caras me tacam uma notícia dessa, então, assim, impacta. Eu acho que, assim, essa notícia é a mais... é a mais importante de todas as notícias que a gente tá trazendo aqui. É a mais importante para uma questão mais geopolítica do que ufológica. Porque se é uma tecnologia de um país e que conseguiu fazer isso dentro dos Estados Unidos, é preocupante. Se é uma tecnologia não humana e que conseguiu fazer isso dentro dos Estados Unidos, é preocupante. Então, é uma coisa que... o que esses caras não conseguiriam fazer aqui no Brasil, que a gente tem tecnologia bem menor, né? O quanto que eles não poderiam entrar com esses drones aqui, de repente ser um drone armado, um drone balístico, um drone com uma outra tecnologia, fazer espionagem, fazer ataque, enfim, né? A gente não consegue quantificar isso, cara. O quanto que isso pode ser devastador, né? Pra todo mundo. Então tem que ficar atento. É o tipo de notícia que a gente tem que ficar atento mesmo. Eu queria perguntar pro Eduardo, mas vale pra todo mundo aqui. Nessa história aí, o que a gente pode tirar de ufológico disso aí? Pra mim até... É porque eu não sei ao certo questão dos movimentos, né? Se esses objetos realizavam algum tipo de movimento. Aquela velha coisa assim que você fala, são movimentos e velocidades que a gente não conseguiria reproduzir. Pelo que eu entendi, não tem isso aí. O que deu o tom de ufologia nisso aí, fora o próprio mistério, né, de que ninguém sabe o que é, mas é o fato do Chris Mellon vir falar disso e essa história de nave-mãe. É isso, não é? Eu concordo. Assim, eu vejo que a similaridade que esse incidente, vamos chamar militar, teve com incidentes ufológicos é o fato de que existe uma nave-mãe, né, e foi trazido a público por um cara que traz a público também muita coisa relacionada à ufologia. Eu acho que os dois principais paralelos que a gente traça aí são esses. Quanto a informações específicas de qual movimento eles faziam, a gente até tem a velocidade aí, mas pelo visto eles ficaram sobrevoando realmente a base por algum tempo, pairaram e tal. Detalhes disso eu acho muito difícil que seja divulgado, a não ser que seja pelo próprio Chris Mellon, que ele é um cara que, quando ele consegue, ele faz isso mesmo, mas é de interesse, naturalmente, da base aérea, da força aérea, que essas informações não vão a público. E, claro, também de trocar a legislação para que eles possam reagir adequadamente. E tanto que então, mas o fato desse negócio ter acontecido por 17 dias, os caras não ter conseguido fazer nada, isso eu acho que também é um tempero aí que joga essa história, libera a gente pra sonhar um pouco também. Né? Cara, isso claramente é uma provocação. Eu não sei se isso aí é ufológico, se é chinês, o que for. É uma provocação.
Porque é o seguinte, é o que a China faz em Taiwan, por exemplo, tá? Assim como foi o que a Rússia fez na fronteira com a Ucrânia antes da invasão. Eu vou fazer uma graça aqui na fronteira, tá? Vou fazer um exercício militar lá na Bielorrússia. Não vai dar nada, não. Pode ficar sossegado. Tô só fazendo um exercício. Não, mas aqui os americanos falaram que você tá preparando uma invasão. Não, cara, uma invasão nada. Fica tranquilo. É um exercício conjunto aqui com o meu amigo Lukashenko. Não vai acontecer nada de errado. Pode ficar tranquilo. No dia seguinte, uma invasão. A China tá testando o espaço aéreo de Taiwan, aquela zona de identificação aérea, continuamente. Estão fazendo isso acho que com o Japão agora também. E no mar eles fazem isso sem medo nenhum. Eles colocam navios militares deles em águas internacionais e mandam inclusive às vezes em zona econômica exclusiva de outros países, e mandam os navios de bandeiras desses países saírem de lá porque eles estão em águas chinesas. Então assim, é aquela provocação descarada mesmo. Eu vejo exatamente isso. Eu vou colocar um drone em cima dessa base aérea aqui, vou colocar um enxame um dia para ver o que acontece. Olha, os caras só ficaram olhando, vou fazer de novo. E aí você continua fazendo pra ver até onde vai, sabe? Mas depois de 17 dias você cansa. Então você já sabe que não vai acontecer nada. Você não tá testando só a tecnologia dos caras, né? Você tá testando também o protocolo dele. Sim. A reação envolve tudo. Envolve a tecnologia, o protocolo, como você falou, o treinamento das tropas. Até a moral das tropas tá envolvido nisso. Porque... imagina que você é um militar, um cara comum que trabalha nessa base aérea, e você vê isso acontecendo várias vezes ao longo do mês e ninguém faz nada. Pô, a tua confiança fica como, entendeu? Então é um teste realmente, é uma provocação e é um teste. Flávio, você que é o Agora, cara das quem notícias tá fazendo... aí, velho, não teve alguém aí relacionado à ufologia, tal, não sei se foi o Elison, mas que disse que esses tipos de comportamento aí estavam indicando prenúncios de invasão e tudo mais. Não teve alguém que falou uma coisa dessa? Especificamente disso aí, não vou lembrar de cabeça, não. O que o pessoal diz é que... não lembro quem que falou agora, se foi o Elizondo ou não, mas que ele linkava isso até com a questão do tic-tac. O tic-tac, e eles passaram a classificar o tic-tac como um veículo, classificar ou interpretar, assim, como um veículo de um objetivo muito mais militar do que de pesquisa, na concepção deles ali do Haiti. Como se fosse de reconhecimento mesmo, né? Mesmo que a gente tinha conversado agora ali, né? Porque eles estavam julgando meio que isso que o Eduardo falou, sabe? Um comportamento meio que de provocação, mas de investigação militar, digamos assim. E afinal tá em cima de base militar. Mas claro, mais uma vez, falando de contexto ufológico desse assunto. Olha, eu não descarto que seja justamente um teste interno, tá? É possível que seja teste interno também, para ver o que acontece. Inclusive, se existem militares que querem mudar legislações específicas, a gente pode criar situações para que essas legislações mudem, né? Então... Verdade. Bom, faz sentido. É uma ideia. Bastante. Você vê que tipo de pessoa eu sou, né? O dono da empresa vai de surpresa disfarçado de cliente para ver a qualidade do atendimento. Exatamente. Então, assim, isso também deixa claro o tipo de pessoa que eu sou. Mas... eu acho assim, realmente pode ser mil coisas, cara. E eu não acho que a gente vai ver uma explicação para isso se não for via Chris Mellon ou alguém muito próximo dele nesse movimento todo. E a gente só tem que lembrar uma coisa, né? O Chris Mellon é um ex-agente da inteligência que estava presente na época do 11 de setembro. Então ele tem essa preocupação. Ele bate muito nessa tecla de que a gente vai ter um novo 11 de setembro, se a gente não fizer nada. Então, esse é um ponto que ele tava... Então, talvez ele até entrou muito nessa vibe aí de falar da nave-mãe, que liberou um monte de drone e tudo mais, porque talvez... Pode até ser que não seja, mas ele aproveitou disso aí pra falar, acho que é bom vocês ficarem espertos, porque tá ficando cada vez mais agressivo, tá ficando cada vez mais próximo e o negócio vai acontecer, e quando vocês verem, vai todo mundo... Fala, nossa, mas ninguém sabia. Não, tá todo mundo sabendo. O comandante da base sabendo, lá... ninguém fez nada. O comandante da base, um negócio interessante que ele fala, que assim, seja lá o que fosse aquilo, não fez questão nenhuma de se esconder, ao contrário, tava se mostrando. A congressista Nancy Mace, presidente do Subcomitê de Cibersegurança, presidirá
a segunda audiência pública sobre UAPs no Congresso dos Estados Unidos, em novembro de 2024. Ela pressionou por mais transparência, frustrada com o sigilo em torno de programas secretos relacionados aos fenômenos aéreos. Macy destacou a importância de proteger denunciantes e responsabilizar agências governamentais pela falta de clareza. A audiência ocorre após revelações sobre materiais não humanos e visa trazer mais informações ao público, em um cenário de crescente interesse sobre UAPs. A gente já mencionou aqui hoje, né? Dia 13 tá chegando aí. Então, se você tá ouvindo esse episódio antes do dia 13 de novembro de 2024, já marca na sua agenda que dia 13 vai rolar mais uma audiência no Congresso americano, naquele nível de quando o David Grush apareceu, que chamou a atenção de todo mundo, que foi um baita de um evento e onde ele deu as declarações dele. Então nós teremos mais uma naquele nível e que aparentemente alguns nomes novos podem surgir nessa audiência. Então ficar esperto aí no dia 13 que provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa meio que correndo para poder falar sobre isso. Provavelmente o David Grush vai voltar, né? Então, fala muito lá. Né? A gente tem que lembrar que rolou no começo do ano rolou a reunião do Skiff, né? Verdade. Onde as informações que ele alegava trazer podem ter chego ao conhecimento dos congressistas. Então pode ser que nessa reunião agora, tanto que a gente esperava que logo depois da reunião do Skiff já era para ter rolado uma audiência no Congresso, e não aconteceu. Então pode ser que agora a gente tenha algumas informações mais complementares daquela primeira audiência e também do que rolou no Skiff. Eu não vou me lembrar agora qual congressista falou, qual parlamentar falou, mas alguns chegaram a ver vídeos de objetos, né? E alguns foram bem enfáticos em dizer que são coisas assim impressionantes e que talvez a gente não está preparado para isso, enfim, né? Demonstraram a sua surpresa referente ao que eles viram. Então talvez nessa próxima audiência a gente possa ter algo mais palpável, sim. Esse congressista aí, ele entrou numa base pra ver. O Matt Gaetz, né? O deputado Matt Gaetz. Matt Gaetz, isso. Entrou numa base. Ele entrou em base e tal. Os caras mostrou coisa pra ele e tal. E ele pode... De repente, se esse cara estiver nessa audiência, pode ser que a gente tenha uma movimentação interessante. Não, mas vai além do David Grush, talvez reforçar alguma história que ele já trouxe antes ou apresentar mais informação. O Tim Gallaudet, aquele almirante da Marinha ali que a gente citou antes, ele parece que ele é um dos que vai depor. O James Fox, que fez aquele filme lá do... Como é que é o nome mesmo? O programa? Vai sair o programa. O programa, né? Um documentário sobre isso, o fenômeno e o momento de contato, né? O momento do contato, Isso. Esse novo documentário dele, o programa, né, que é sobre esse programa secreto de investigação e recuperação de OVNIs, parece que pessoas que participaram desse documentário vão depor nessa audiência também. Então, parece que vai ter gente nova falando. Vamos ver. O pessoal tem falado do Elizondo também, né? Eu queria ver isso. Queria que ele fosse. Assim, eu imagino que o Elizondo, aquele jornalista que eu esqueci o nome, que fez aquela reportagem com o Bob Lazar, lá de Las Vegas, ele estava na outra audiência. George Knapp. Eu imagino que assim, esses rostos que a gente viu na primeira audiência também estarão lá, mas mais como convidados. E o que realmente me deixa curioso para ver como é que vai ser justamente essa reação deles ao que eles já viram naquela, tanto na visita à base como naquela reunião do Skiff, porque eles tiveram acesso a coisa realmente importante ali. E agora eles podem
trazer isso para o andamento dessa CPI, entre aspas, mas é claro que a informação em si eles não vão trazer. Mas eu acho que vai ser uma oportunidade para centralizar essas reações, sabe? Todo mundo poder falar o que pode sobre o mesmo assunto no mesmo lugar. Então, o Ryan Graves, por exemplo, eu acho que ele também vai estar lá. Enfim, vai ser bacana, e a minha expectativa maior é sobre essa reação aí ao material sensível que eles tiveram acesso. Sabe quem que eu queria que fosse? Eu. Bob Lazar. Cara, imagina se o Bob Lazar é uma das testemunhas. Cara, seria Nossa, a redenção velho. do Bob Lazar. Seria o grande plot twist, né, mano? Seria o grande plot twist. Ele não falou uns tempo atrás aí que ele se chamassem, ele iria? Tem um vídeo bem curtinho dele, o cara fala, e aí, Ele Bob, deu o que você no tem pra documentário dizer? do Cal, né, Eu te disse. do Jeremy Corbell, né? Ele falou sobre isso aí. Não, mas esse documentário faz tempo já. Teve uma coisa esse ano, assim, que perguntaram pra ele e ele falou, não, eu... Acho que foi no Joe Rogan, não foi? Então, é o documentário do Jeremy Corbell. É nesse documentário que acontece isso aí. Que ele fala, ó, eu avisei, e aí ele, se for chamado, se me chamarem eu vou. Então foi no documentário que ele falou isso aí. Mas pode fazer a biografia dele já, em filme. Faz pode. a cinebiografia dele, ele começando o filme, depondo nessa audiência. Aí ele fala uma coisa ou outra ali. Que ator interpretaria Bob Lazar? O cara que interpretou o Stephen Hawking, mano. O cara que interpretou o Stephen Hawking no... Você acha? Pode ser. Ele seria um bom Bob Lazar. Ou aquele cara que fez o jovem. Jeff Dahmer, que é o Pietro também. O cara que fez o Jeff Dahmer da Netflix também poderia ser um Bob Lazar. Poderia ser. Sabe quem eu queria ver com Bob Lazar? Matt Damon. Eu. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Queria ver o Matt Damon com o Bob Lazar. Perder uns quilinhos ali. Seria legal, cara, porque assim, o cara foi perseguido a vida inteira. E eu nem tô falando se ele falou a verdade ou não. Acabaram com a vida do Fato cara. É que ele foi perseguido a vida inteira. Tentaram matar o cara. Por membros de governo e por própria gente da própria ufologia. Assim. E de repente ver o cara aparecendo lá e peitando o negócio e bancando. Porque uma das coisas é que assim, ele conta a mesma história, faz 30 e tanto, 40 anos, né? Não mudou uma vírgula. Você quer ver ser mais legal? Tipo, tá lá rolando tudo lá, as câmeras assim, de repente mostra ele na porta, encostado assim, só olhando. Aí os caras dão aquela focada, ele dá aquele tchauzinho pra câmera assim. Já pensou que louco, velho? Quem sabe? Vamos sonhar, né? Como os caras trouxeram ele pra documentário, de repente ele pode ser uma das grandes surpresas desse congresso aí. Pode ser ele mesmo. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. No dia 30 de setembro de 2024, a Comissão Brasileira de Ufólogos, liderada por Marco Petit, organizou uma live em preparação para uma audiência pública no Congresso Nacional. O objetivo é discutir o uso da Lei de Acesso à Informação no contexto ufológico e seu impacto na soberania nacional, com o apoio do deputado Chico Alencar. Durante a transmissão, ufólogos renomados abordaram casos como Varginha e a Operação Prato, pressionando o governo pela liberação de documentos confidenciais sobre OVNIs. A audiência promete ser histórica para a ufologia brasileira. Dos Estados Unidos para o Brasil. Quem será o David Grush do Brasil?
O duro que assim, né? Qualquer um que poderia assumir esse papel, eu acho que é envolvido com ufologia, né, cara? A não ser que surja uma nova figura. Eu acho interessante o seguinte, o objetivo é discutir o uso de lei de acesso da informação no contexto ufológico. Quer dizer, vai ser uma palestra do Jackson. O que aconteceu é que o deputado lá, né, o isso. Chico Alencar, pediu para ter esse dia, né? Então daqui a data ainda não tem, né? Então eu tenho que esperar ver que... É que lá as coisas andam devagar, né? No Congresso Brasileiro, né? Então eles estão esperando uma data pra CBU ir lá e falar com eles, né? Então só foi dado o primeiro passo aí nesse caso. Como foi a outra, né? A outra reunião que teve. Mas ainda assim vai ser interessante. Putz, né, isso é muito legal, desse. cara. Fazer uma ponto aqui, um dos responsáveis por estar dando esse apoio junto ali do Chico Alencar e tal, é o Fernando Ramalho, né? Que é um cara que tem feito um trabalho muito forte em cima de documentação também. Ele é da CBU, faz parte da CBU e tá junto ali com o Chico Alencar. Eu vou dar um chute pra vocês, tá? Aquela audiência que aconteceu, que inclusive o Gevaer tava presente, pra gente poder lembrar de quanto tempo faz, foi acho que em 2022 ou 21. O Rony tava lá também, não foi? O Rony também tava, só que ele ainda tava bem no comecinho, então o pessoal não prestou muita atenção nele. Mas quem falou bastante foi o Jackson, né, e o Gevaer. Só que foi no Dia Mundial da Ufologia, então no dia 24 de junho, ou julho, agora não tô conseguindo lembrar, mas é nessa época aí, tá? Então eu chutaria que seria, se for pra acontecer, no ano que vem, nessa época, entre junho e julho, no Dia Mundial da Ufologia, só pra dar um chute aí. O youtuber Simon Holland afirma que 2 grupos de astrônomos estão competindo para divulgar evidências que podem confirmar a existência de uma civilização alienígena. Ele é conhecido por produzir documentários sobre o universo, muitos em colaboração com projetos da NASA. A possível descoberta de vida extraterrestre gerou grande expectativa, com a comunidade científica acompanhando de perto os desenvolvimentos. Embora detalhes sobre a natureza dessas evidências ainda sejam escassos, a corrida entre os 2 grupos está atraindo atenção global. É mais um caso daqueles, tem um assunto aqui e tal, mas cadê as informações? São escassas. Não, e outra, né, o Simon Holland, ele veio, primeiro a notícia que ele trouxe, foi bem tipo, nós temos evidências e não sei o quê. Aí depois ele veio com, veja bem. E aí veio a notícia, alarmou todo mundo, e o duro que essa notícia ela veio de encontro com aquela suposta descoberta do James Webb, que teria descoberto um objeto grande vindo em direção da Terra. E todo mundo falando disso aí. E, enfim, né? Começaram a ligar uma coisa com a outra. Isso, virou uma bagunça danada. E no fim, cara, no meio de tudo isso aí, a grande notícia dessas daí foi o lançamento da missão. Qual que é o nome, Eduardo? Eu não tô lembrando o nome da missão. Que foi pra Lua de Saturno. Europa Clipper, Lua de Júpiter. Isso, pra Lua de Júpiter, né? Então, no meio disso tudo, rolou o lançamento da Europa Clipper. E esse sim, é um grande avanço, um grande passo da missão que vai chegar lá na Lua de Júpiter, em 2030. E aí eles vão fazer mapeamento e tal, pra tentar chegar numa conclusão se tem mesmo evidência ou não de vida lá, enfim. Então, essa foi uma das notícias que ficou um rumor muito grande e ninguém chegou em lugar nenhum com ela. Eu parei de dar muita atenção pra essa história aí, porque esse cara, o Simon Holland aí, primeiro ele se apresentava professor Simon Holland. Aí depois... eu me chamo de professor, mas na verdade eu não sou documentarista. Isso, porra. Para, né? Aí o pessoal quebra. Começou a falar o cineasta nas notícias, eu comentei professor de cinema, não era professor? Caramba, o que tá acontecendo aí? Pois é. Mas viu, tem o que botou mais lenha na fogueira nisso aí também, foi que perguntaram pro André Carson, um senador, né? Senador congressista, agora me fugiu aqui. Mas perguntaram pra ele, o Matt Laszlo também, né? Que o cara do Escapol. Você foi brifado sobre a descoberta do James Webb? Aí ele mandou uns 100 comentários. Aí o cara também não ajuda, né, velho? Pra gente ficar... Nossa, pode crer. Pra criar conspiração também, né, velho? Mas pode simplesmente ser um objeto que tá vindo em direção à Terra, que vai se chocar com a Terra, destruir e matar todo mundo. Não dá esperança, não. Pode ser só isso. A gente mas vai ter só que pagar daqui uns imposto de 400 renda. Vem anos. antes do IPVA. Calma. Só daqui uns 400 anos. Pagar IPVA em janeiro aí,
2 dias depois que acontece uma coisa dessa? Nem antes. Agora, senhores, para a última notícia do nosso episódio de 1 ano, eu chamo o nosso convidado para dar a última notícia e talvez, eu acho que a mais forte foi a dos drones, né, que trouxe mais impacto aí, mas essa também deu uma estremecida porque trouxe uma informação nova ao assunto da ufologia mundial e mais uma peça do quebra-cabeça da ufologia nos Estados Unidos. Vai lá, Flavião, manda ver. Vamos lá. Constelação Imaculada em português, né? O programa secreto Immaculate Constellation foi revelado pelo jornalista Michael Schellenberger, com base nas denúncias de um informante que descobriu o programa ao acessar um banco de dados confidenciais sobre o APS. Este programa de acesso especial, não reconhecido, é USAP, né? O SAP, operado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, investiga e isola o APS sem a supervisão do Congresso, o que viola o artigo 1 da Constituição dos Estados Unidos. Segundo o informante, o programa mantém um banco de dados com imagem de alta qualidade, vídeos infravermelhos e outros documentos que nunca foram apresentados ao Congresso, levando à preocupação sobre a transparência e legalidade. Bate de frente com a importância dos drones, hein, cara? Essa aqui pegou todo mundo de surpresa, cara. Segundo o Jeremy Corbell, né, ele deu uma entrevista na News Nation, ele falou que o Immaculate Constellation, ele tá muito acima dos USAPs aí, programas de acesso especial que geralmente acontecem. E aí eles usariam também tecnologias avançadas de observação e vigilância para acompanhar UAPs em diversos domínios, no ar, na terra e no mar. E aí um dos incidentes, segundo ele, né, um dos incidentes de UAPs inclui um F-22 que foi cercado por vários orbes e também uma esfera laranja que foi vista pela tripulação de um porta-aviões. O Corbell falou também que essa menção a esse programa, seja por e-mail ou por telefone, faria com que qualquer pessoa fosse monitorada imediatamente. Então, se você dá sinais de que você sabe a respeito disso, pronto, você entra no radar dos caras. O Flávio, não teve aquela história, Flávio, que assim, durante 2023 ocorreram, acho que teve 23 buscas no Google sobre esse termo Immaculate Constellation. Em 2023 foram feitas 23 pesquisas por esse nome no Google. E depois que saiu essa informação, parece que essas pesquisas desapareceram, né? Foram apagadas. Eu não consegui verificar 100% isso aí, cara. Eu não cheguei a postar, mas teve uma conversa disso mesmo. Tinha prints, tinha mesmo, né? Exatamente o que você falou. Sim. Teve também o... Então, assim, quem que ia pesquisar esse nome, esse termo, sei lá, aleatoriamente? É que o Jeremy Corbell, assim que saiu a notícia, né? Eu não sei quantos dias depois, 1 ou 2 dias depois, saiu um episódio novo do podcast dele lá, o Weaponize, dele e do George Knapp, e eles falaram que eles têm, por conta desses tipos de informação, né, eles têm uns dispositivos de salvaguarda da vida deles lá, né, que se alguma coisa acontecer com eles, agora que saiu esse nome aí, os arquivos que eles têm sobre esse tipo de informação, né, Immaculate Constellation e outros programas que a gente não sabe ainda, vão ser vazados ao público em caso de morte, né, dos dois. É um negócio bem chocante, assim. O Lou Elizondo, no começo do ano, antes do livro dele sair, ele também disse, né, que tanto ele quanto a família dele iam sofrendo ameaças e tal. Ele fez um tweet, né, falando, olha, eu não sou uma pessoa que tem tendências suicidas, eu não tenho problema com droga, com bebida, com nada, tô muito tranquilo, muito feliz com a minha vida. Se alguma coisa acontecer comigo, não fui eu. Agora, assim, como que veio à tona essa história, né? O Michael Schellenberger, ele, inclusive esse cara, ele teve aqui no Brasil, né, durante um tempo aí, quando tava no começo daquela briga do Twitter com o Alexandre de Moraes, ele teve aqui no Brasil, prestando depoimento no Congresso, no CPI lá e tudo mais, né? Como é que é o nome que... Twitter Files. Isso, Twitter Files, né? E que ele... Não podiam chamar de X-Files, né? Seria demais. Gênio. Seria demais. Mas aí ele teve aqui no Brasil e ele recebeu um
ele trouxe essa informação porque ele teria recebido de um informante, né, um documento de 25 páginas falando sobre esse programa ultra secreto. Foi aí que surgiu a história depois, né? O Ross Coulthard, né, um jornalista australiano, ele destacou as implicações de um programa tão profundamente secreto, né? Aí ele ressaltou que a ausência de supervisão do Congresso sobre esse programa levantaria sérias preocupações legais. E o Schellenberger acrescentou que a falta de transparência foi agravada por tentativas anteriores de desinformação, especialmente pela CIA, teria negado ao senador Marco Rubio a existência de programas de recuperação de naves. Pode ser considerado um crime, segundo o Schellenberger. Então, foram perguntar para a CIA, se tem isso aqui, que seria o Immaculate Constellation. Ela falou que não. E de repente vem um informante trazendo um documento desse. Acho que vocês veem por que o jornal chama o fofoca, né, velho? Porque sempre, fulano falou. Fofoca, né? Pura. É só fofoca. Fulano falou. Porque assim, por exemplo, beleza, um denunciante foi lá e entregou documentos pro Schellenberger. Beleza. Ok, dá pra confiar? Dá pra saber se é verdade? Não, simplesmente um fato, isso aconteceu. Agora, esse tipo de procedimento já aconteceu antes, não relacionado à ufologia, em coisas que eram reais? Sim, né? O próprio caso Watergate, por exemplo, começou assim. A política toda, o jornalismo político todo é feito em cima disso, né? O jornalista tem assim um informante e traz uma notícia ali dos bastidores da política. Então, assim, não dá pra descartar também que é real, que é verdade, que esse denunciante pode estar falando a verdade, mas também fica naquele, né? Mais uma vez, fica naquela questão de, beleza, vamos pegar essa carta aqui, vamos guardar na gaveta, se acontecer alguma coisa de novo, a gente pega ela e bota de volta na mesa. E é um programa que ele pode estar ativo ainda, né? Na questão. É o que dá a entender que sim, tá ativo. Até porque existe uma resistência do Pentágono em entregar informações a respeito disso, mesmo entre membros do alto escalão do Pentágono, né? E aí o próprio Corbell falou que desde os tempos do painel Robertson, que a gente falou há poucos episódios, foi em janeiro de 53, ou fevereiro de 53, não me lembro, ele falou que as campanhas de ridicularização envolvendo UAPs, né, na época OVNIs, ridicularização e desinformação servem para desacreditar as testemunhas e para dificultar as investigações verdadeiras sobre esses fenômenos. E aí tanto o Corbell quanto o Schellenberger dizem que esse Immaculate Constellation lida com tecnologias que desafiam explicações convencionais, inclusive com história de antigravidade e algumas outras inovações que não são explicadas pela nossa ciência. Agora é aguardar, né? Aguardar para ver se isso aí realmente vai virar alguma coisa, se é mais um grupo aí que tá fazendo alguma coisa diferente ou se é mais um Kona Blue. Tem um ponto, né? Na próxima audiência, onde as coisas podem acontecer e vir a grande revelação de que se, né, ele existe, ele pode ser falado ali, né? Uma prova dele pode ser falada ali. Aí vai ser mais um motivo pro contribuinte americano cobrar e falar, pô, de novo, vocês estão usando nosso dinheiro para mais um trabalho desse, e aí vai ficando cada vez mais complicado pro governo americano esconder esse tipo de trabalho, né? De engenharia reversa. A bola vai estar no pé dos deputados. Eles vão ter que perguntar, né? Com certeza vão perguntar, porque os responsáveis que estão lá, eles estão muito atrás disso, né? Eles estão os eleitores desse pessoal, que é a Luna, né? O pessoal que está organizando ali, Tim Burch e tal, esse pessoal, eles já têm esse caminho ali de perguntar sobre o que o público está querendo saber. Então, perguntado vai ser. A gente não sabe se vai ter informação lá, né? Sobre isso. Justamente. Eu ia dizer que eu imagino esses congressistas perguntando isso especificamente sobre esse Immaculate Constellation para as testemunhas ali, os depoentes, enfim. E eles respondendo de vez em quando, olha, a gente não pode falar sobre isso aqui, mas numa outra situação, né, de uma sala segura, um esquife, eu posso dar essa informação, ou não, né? Se responder isso aí, carimba, velho, existe. Não, foi o que aconteceu antes, né? É aquela história que a gente falou antes sobre a zona cinza, é como que se a gente estivesse aos poucos movendo a zona cinza dentro dessa estrutura de segredo, entendeu? Então agora existem outras coisas
que podem ser ditas, mas alguém precisa perguntar. Ninguém vai tomar a iniciativa de falar se ninguém mencionar especificamente isso. Você diria que a gente tem que atravessar várias camadas, Edu, é isso? Pra chegar até o Black Budget, né, que o pessoal fala? Cara, esses programas de acesso especial e esses projetos de orçamento secreto, esses Black Budgets, eles são assim, cara, como cebolas, entendeu? Com muitas camadas. Melhor forma pra poder finalizar, né, o episódio de um ano não podia faltar as cebolas do nosso cara Eduardo Oliveira, e tá faltando um personagem também, né, Guto? Jacques Vallée. Carimbou. Tá pronto, tá dentro. Aquele carinha do Mortal Kombat que aparece, né, o Toaster, né? O Jacques Vallée aqui, né? É o Guto falando Jacques Vallée e sai. Aqui a gente tem que fazer a camisa do Jacques Vallée segurando uma cebola. Ou comendo um anelzinho de cebola, alguma coisa assim. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meu caro ouvinte. Foi esse o nosso episódio, o nosso Jornal Ufofocas. Depois de muito tempo trazendo um Jornal Ufofocas aqui, que a gente tanto gosta, mas como já passamos, como a gente já passou o bastão nele, né? Como o bastão já foi entregue para Flávio Fernandes, o homem das notícias é ele. É ele que traz as notícias pra gente deixar a gente sempre atualizado em tudo. E a gente não podia fazer esse episódio sobre notícias sem trazer ele aqui com a gente. Então, Flavião, mais uma vez, cara, brigadão. E sempre convidado, você é parceiraço nosso aí. E, né, desde sempre apoiando. E aí, né, virando agora um amigo aí de podcast. Muito bom, cara. E parabéns pelo seu trabalho. Continua assim. Você sabe que a gente dá o maior apoio aí pro seu trampo, que é muito bom mesmo. Beleza? Muito obrigado mesmo por ter me convidado de novo. Eu venho com o maior prazer aqui. É muito legal ver os insights que todo mundo tem sobre as notícias, né, cara? Como eu faço sozinho e quando eu vou conversar assim com o pessoal que conhece também, é muito prazeroso assim pra mim. E podem contar ali com o Desperta News sempre. Não vai ficar desatualizado. Sempre que vocês precisarem de notícias, vai estar lá. O Desperta News tá saindo de segunda e sexta. Essa vai ser a última sexta, eu vou trocar pra quinta-feira, tá? Beleza, pessoal? Então não esperem na semana que vem pra sexta, vai ser de segunda e quinta agora. E eu vou voltar com os projetinhos extras que eu faço do glossário do Desperta News para explicar termos pro pessoal que tá entrando pra ufologia. E parabéns por um ano de contato. Boa, valeu. Meus caros, quero bolo. Companheiros de banca, considerações finais? Eu aceito também. Posso dar mais um recadinho? Não. Que agora... Claro. O cara, vocês chamam o cara não para de falar agora, mano. Mas agora eu tô fazendo parte da família Fenômeno, né, cara? E o Jackson ia me mandar embora se eu não falasse isso aqui, cara. Então, de terças e quintas-feiras rola live no Portal Fenômeno, no YouTube. Nas terças-feiras a gente faz uma discussão de notícias, né, da semana, e nas quintas-feiras rola um debate sobre algum caso, algum assunto. Hoje o pessoal até tá fazendo dos agroglifos, né, que rolou essa semana aí. Então, eu também tô por lá agora. Então, acessem o Fenômeno, se inscrevam-se. Na verdade, hoje não, né? Hoje na data da gravação. O cara só vive ao vivo, o cara não vive nos dias depois, entendeu? O cara só vive ao vivo. No dia da gravação teve live sobre os agroglifos de Ipuaçu, que poderia até ser uma notícia aqui no nosso jornal, né? O agroglifo de Ipuaçu, que movimentou todo mundo aí, inclusive deixando aqui
toquezinho de gosto pra vocês. Estamos pensando em fazer algo sobre agroglifos, mas vamos deixar no ar aí pra vocês, tá bom? Mas foi uma notícia, né, que bombou aí no Brasil nos últimos dias. Movimentou muita gente. Carlos Alberto Machado, ufólogos da região ali de Ipuaçu, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muita gente foi pesquisar, né? Muita gente fez vídeo sobre e gerou muito debate se era realmente autêntico, se não era, enfim, né? E agroglifo é sempre algo que gera muito debate. Mas, como o Flávio falou, na data da gravação, houve a live no Portal Fenômeno sobre os agroglifos. Muito bem, é isso, meus caros ouvintes. Só lembrando a você que na quinta-feira, dia 31 de outubro, faremos uma live no YouTube especial, né? Batendo papo sobre o nosso 1 ano aí de podcast contato, trocando uma ideia com apoiadores, com quem estiver lá. Vai ser aberta para todo mundo. Então, quem quiser participar, fique à vontade, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia e pela sua parceria. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Mas eu imagino o seguinte: o cara começa o filme na audiência, começa falando as coisas dele ali. Não, eu trabalhei no S4, modelo Sport, papapá, vai contando. Aí tem a perspectiva dele. Aí dá o jump cut, né? Ele vendo aquele monte de gente assim, câmera e tudo mais. Aí frisa o frame. Vem o voice ele chegando da base. Esse aí sou pessoal eu. Como... E aí, Bob? Provavelmente tá se perguntando como que eu vim parar aqui. Já toca a introdução de Anos Incríveis, tá ligado? E aí vai. Aí não. Mas ia ser muito bom, cara. Chegando na universidade. Não, aí começa a falar assim: tudo começou quando eu resolvi instalar um jato no meu carro. Aí parece tocando uma música bem rock anos 80, assim, sabe? Um Ahá, ele dirigindo um carro a jato no deserto. Pronto, aí criamos um roteiro da história do Bob Lazar. Ele só precisa aparecer no Congresso. Desse cara, né, meu? Só precisa aparecer no Congresso e tá feito. Seria a pior parte dessa brincadeira é que ficaria assim, muito legal, cara. De peso, né? Essa é a pior parte, não vai acontecer. Não vai. Nunca vai.